O grupo prostético, eles vão constituir, né, uma parte lá da cadeia polipeptídica. Quando a gente estiver falando da fração de resíduo de aminoácidos, a gente está falando de apoproteína. E aí, então, o grupo prostético é a fração que não é aminoácidos. Exemplos disso, nós temos glicoproteínas, que eu falei, são essas proteínas ligadas a moléculas de glicídios, que são esse grupo prostético, que não é a fração de aminoácidos. As lipoproteínas, que eu falei, o exemplo do HDL, LDL. Também, se vocês já ouviram, a gente, enfim, faz esses controles, né? Sempre escuta falar, o HDL é o colesterol bom, daí tem que ir lá fazer exercício para aumentar o colesterol bom. Aí o LDL é o colesterol mau. Aí é o colesterol que causa aterosclerose, que envolve as veias, que dá todos os paranauê lá. Eu não gosto dessa nomenclatura. E lá na bioquímica clínica, enfim, eu explico por que eu não gosto disso. Mas essa nomenclatura é boa e ruim é justamente por causa da quantidade de proteína que existe nas estruturas. Então, o HDL, que é o bom, ele tem uma fração proteica muito maior. Então, a quantidade de lipídio dentro dessa lipoproteína é pequena, por isso que ele é chamado de bom. A densidade dele vai mudar. É uma densidade maior, comparada lá ao LDL, que é o ruim, pobrezinho. Só que ninguém se dá conta que colesterol é uma molécula extremamente importante. E isso vale para animais, para seres humanos e para vegetais. Ele é o precursor de muitos hormônios. Isso vale para animais, seres humanos e vegetais. Então, para mim, não existe essa de bom e ruim. Ele é importante, precisa estar lá. Também, né, pode estar inserido fazendo ligações com nucleoproteínas. Então, são os ácidos nucleicos, esse grupo prostético, esse grupo que não é resíduo de aminoácidos. M-proteínas, então, fazendo interação lá com o grupo M, vai ser o grupo prostético nesse caso. E metaloproteínas. Então, pode estar fazendo interações com outros elementos químicos, ferro, cobre, manganês, zinco. Todos esses são os grupos prostéticos. Tudo isso ocorre de forma fisiológica. Aqui eu coloquei de novo uma tabelinha, né, que traz essa classificação, o grupo prostético, e aí um exemplo, né, de cada um desses casos. E se a gente visualizar, ele traz o exemplo dentro das funções que a gente começa falando lá das proteínas. Então, dentro das metaloproteínas, nós temos o grupo prostético ali, o ferro e o zinco. E aí, lembra do exemplo da quintina, né, para precisar de fazer a reserva? Então, cada uma vai desempenhar a sua função, certo? Todas elas proteínas conjugadas, não são só resíduos de aminoácidos. Se fossem só resíduos de aminoácidos, era a classificação simples lá da nossa cadeia. Com relação, então, às subunidades múltiplas. Então, nós tínhamos as monoméricas e as multiméricas. Então, sobre as múltiplas, nós temos proteínas com mais de uma cadeia polipeptídica. Então, a conformação final dela, a interação para ela conseguir desempenhar a sua função específica do organismo, vai variar, não vai ser a mesma cadeia, certo? Então, a proteína oligomérica, pelo menos duas cadeias polipeptídicas são idênticas e essas unidades idênticas são referidas como protômeros. Então, aqui, né, tem um exemplo lá da hemoglobina. Duas subunidades, duas cadeias alfa, duas cadeias beta. O grupo M, grupo prostético, no interior dessas estruturas. Se essa cadeia não tiver nessa conformação, fazendo essas interações específicas ali no seu interior, ela não desempenha a sua função de transporte, por exemplo. Então, por isso que é importante. Bom, para calcular aproximadamente, esse cálculo ele vai variar. E a gente já vai entender por quê. Mas para calcular o número aproximado de resíduos de aminoácidos dentro de uma proteína simples, então estou falando só de aminoácidos, sem a ligação a outro grupo que não aminoácido, sem o grupo prostético, por exemplo, não contendo nenhum outro constituinte químico, a gente vai dividir o peso molecular dela por 110. Por que por 110? Porque nós partimos do princípio que a média
do peso dos resíduos de aminoácidos vai ser 128. E aí, então, fazendo o desconto, né, da molécula de água, que é eliminada lá pela ligação, lembra que sai uma molécula de água, desidrata na ligação peptídica? Fazendo o desconto dos 18 do peso molecular da água, 16 do oxigênio, 1 de cada hidrogênio, a gente tem esse 110. Por que eu falei que é aproximado? Porque aqui a gente está considerando o peso médio dos resíduos de aminoácidos. E quando a gente viu os resíduos de aminoácidos na aula passada, eram 20 cadeias laterais diferentes, né? E umas eram pequenininhas e umas eram bem grandes. Então, esse valor médio aqui, ele pode ser 28, ele pode ser menor ou ele pode ser maior. Então, por isso que é um valor aproximado, tá? Depende da cadeia lateral. Porque a gente está falando de peso molecular. Bom, sobre as proteínas agora. Então, estamos aumentando a nossa cadeia. Estamos falando de peptídeos. Já temos mais resíduos de aminoácidos. Então, a conformação, que é o que eu falo, dessa forma que ela vai se apresentar, é o arranjo espacial dos átomos em uma proteína específica. E existe uma disposição de acordo com a função de cada uma delas. Então, eu vou dizer que existem 4 formas dela se apresentar dentro dessas dimensões: primária, secundária, terciária e quaternária. Mas nem todas elas precisam estar na conformação quaternária para ser funcional. Então, por exemplo, aquelas alongadas que eu falei que tinha baixa solubilidade, elas estabilizam, o estágio final delas de formação é o estágio secundário. E está tudo certo, é assim. Ela se apresenta dessa forma para desempenhar sua função lá dentro do músculo, na contração muscular, por exemplo. Então, as proteínas, em qualquer uma das suas conformações mais estáveis, elas vão ser chamadas de proteínas nativas. Ou seja, qual que é a sua conformação mais estável? Quando ela faz todas as interações necessárias dentro da sua estrutura. Então, quando eu falo interações, a gente vai começar a falar de dobramentos dessa sequência de aminoácidos. Vamos pensar assim, ó. Lembra que a gente viu ali a insulina bovina? Ela tinha 51 resíduos de aminoácidos. Mas uma outra lá tinha 570. Aí imagina se ficasse um do ladinho do outro circulante. Não ia dar. Não ia conseguir circular. Ia reagir com tudo, com qualquer coisa do organismo. Ela não ia estabilizar, ela ia se quebrar. Não ia dar certo. Imagina de 500. Ou imagina as maiores, de 18 mil resíduos de aminoácidos. Então, o que acontece? Ocorre interações dentro dela que proporciona esse dobramento e essa dimensão específica. Quando ela atinge essa estabilidade dentro do sistema, a gente chama de proteína nativa. Ela está no seu estado mais estável dentro daquele meio ali. Ou seja, se ela tiver as cadeias laterais apolares, normalmente essas cadeias vão estar protegidas dentro do interior da molécula. Então essa é a conformação mais estável dela. Ah, mas aí ela tem grupos laterais com carga positiva ou negativa, enfim, com polaridade. Então tem uma comunicação melhor, tem uma interação melhor com o meio oposto, então não necessariamente ele vai estar protegido. Então faz parte da conformação nativa dessa proteína específica. Então cada uma delas vai ter a sua conformação nativa, que pode ser modificada a partir de uma variação de pH, de uma temperatura, de um solvente. Pode ser desfeito esse processo. A estabilidade que a gente fala dessas estruturas é a tendência a manter essa conformação nativa. Então, de novo, desfazer essa conformação nativa é a partir de uma situação que cause uma desestabilização desse sistema. Então, vai ocorrer a ruptura daquelas interações fracas que a gente fala e aí essas dobras específicas começam a desfazer. E aí ela perde a sua função. Ah, mas se retirar o que está causando dano, que está prejudicando as interações, ela pode voltar? Em alguns casos, ela pode voltar e a gente diz que é reversível esse quadro. Em outros, não. Exemplo de conformação irreversível, que a gente chama de envelhecimento de enzima, organo fosforado na acetilcolinesterase. Ah, o que acontece? A pessoa está lá aplicando cloiperifos. Aí, do nada, ela sente uma dor de cabeça, começa
ocorrendo inibição de uma enzima específica. A gente vai falar dessa atividade enzimática, porque está modificando a conformação nativa dela. Está ocorrendo dentro do grupo funcional específico do sítio ativo um processo de fosforilação, e aí essa enzima ela perde a sua função. Tá, mas se a pessoa sair daquela situação ali, não vai bastar. Ela precisa tomar o antídoto, que ele chama, que retire aquele grupo que está interagindo no local específico dessa molécula. E aí ela melhora. Ah, mas aí, como eu falei, às vezes, pegou muito sol, vai lá e deita e fica em casa. Essa enzima a gente chama de envelhecimento. Ela perde a sua função e não retorna mais. Tá, mas aí vai ser um problema para o organismo? Dependendo da quantidade do dano, da proporção, é um problema. Vai dar coma, o indivíduo vai dar uma consequência mais grave. Se for uma quantidade pouca, o organismo consegue substituir, produzir outras. Então, tudo depende da quantidade e da exposição. Por isso que é importante procurar, né, o auxílio. Então, as interações hidrofóbicas são claramente importantes, são aquelas interações que a gente falou na primeira aula, nesse processo de estabilização de uma conformação proteica. O interior de uma proteína ele vai ser geralmente um núcleo densamente empacotado nessas cadeias laterais de aminoácidos, que tem hidrofobicidade, não tem uma boa relação com o meio aquoso, são os hidrofóbicos. É também importante, né, que quaisquer grupos polares ou carregados no interior de uma proteína, eles tenham parceiros, justamente façam interações. Lembra da repulsão ou atração de cargas? Então, vale aqui nesse caso, para justamente formar pontes de hidrogênio ou interações iônicas. E, de novo, vão estabilizar essa proteína. E aí vão garantir a conformação nativa dela. Certo? Bom, mas aí existem os diferentes níveis de organização dessas proteínas. Os níveis, de novo, vai depender da função de cada uma. Nem todas vão ter o mesmo nível para desempenhar a sua função específica dentro dos organismos. Então, as proteínas, elas podem se organizar em 4 estruturas dimensionais, de acordo com a distribuição dos aminoácidos. Então, nós podemos encontrar essa estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária e a quaternária. Então, é exatamente isso que a gente está falando desde o início, é o que eu estou falando desde o início, né? Essa sequência específica de aminoácidos. Então, a gente tem uma dimensão, resíduos de aminoácidos específicos, fazendo essas ligações peptídicas e formando a sua sequência adequada. A partir dessa síntese, por interações, a partir das cargas do meio, dessas cadeias laterais com o meio, ela consegue formar suas estruturas secundárias. Daí a gente pode falar de alfa-hélice ou ainda, né, a estrutura foliar, as cadeias beta. A partir dessas interações, então, ela pode proporcionar, né, a estrutura terciária. Então, aí nós já estamos na 3D. Então, é os 3 sentidos de proporção dessa proteína. E a partir da complexação dessas estruturas terciárias, nós formamos essa estrutura quaternária, então, maior e mais complexa. Quem que consegue, de novo, estabilizar essas estruturas? As interações fracas que nós falamos lá no início. Então, sobre a estrutura primária. A estrutura primária, ela vai ser a sequência de aminoácidos que vai ser definida de forma genética. Então, de novo, vem lá do DNA, transcrição para o RNA sai lá do núcleo, vai ocorrer esse processo de tradução. A tradução vai ser o sistema de códon, anticódon, para reconstituir essa proteína, para fazer essa sequência específica. Essa estrutura primária, ela vai ser o nível de organização mais simples que existe dentro das proteínas. Entretanto, ela é a mais importante. Por quê? Porque se ocorrer uma troca de um deles aqui, já não tem uma interação fraca específica para estabilizar a conformação nativa lá, estável e funcional dela. Então, nesse exemplo aqui, ó, se não tiver essas
cisteínas aqui, elas estiverem mais para cá, essa ponte de sulfeto não existe. E aí essa dobra aqui não existe também. Então essa proteína não fica operante, não fica funcional, não está na sua conformação nativa. Então, se a sequência primária estiver errada, vai gerar uma consequência grave para ela. Normalmente, o organismo identifica isso e substitui, corrige ou vai lá e degrada essa proteína. Ela não fica ali. Justamente porque ela pode se tornar um problema. Então, todos os outros níveis das proteínas, ou seja, todas as outras estruturas, secundária e terciária, vão depender dessa aqui. O erro nessa gera uma consequência nos próximos estágios. Então, se vocês lembram desse quadrinho aqui, eu não vou cobrar ele, mas só para identificar que o organismo ele tem essa capacidade perfeita de controlar e corrigir esses erros. Justamente porque a estrutura primária é a mais importante, isso precisa saber, e é a mais simples. Então, como que o organismo ele consegue fazer isso? Se vocês lembram lá daquela época dos códons e anticódons, da 30 de bases, aí existia aqui cada resíduo de aminoácido, mais de uma trinca codificava ele. A gente está pensando, meu Deus, que desnecessário isso, por quê? Justamente porque se ocorrer uma variação em uma base nitrogenada só, ele ainda consegue codificar o mesmo aminoácido. E aí ele não prejudica aquela sequência lá primária. Logo, não prejudica as interações e não prejudica as conformações finais dela. Então, o organismo ele consegue ser perfeito nesse nível. É claro que o processo de reparo dele é bem mais sensível do que essa grade aqui, né? Ele logo identifica o erro, que ele tem a necessidade de fazer a condição e fazer a troca pela base correta. Entretanto, digamos que passe por algum motivo essa troca das bases. Então, ainda existe a possibilidade dela codificar o mesmo aminoácido. Então, olha quantas sequências, por exemplo, existem para codificar a valina. Pode ocorrer uma mutação ali e ainda vai ser a valina. Garante as interações e a conformação nativa dessa proteína. Existem, né, alguns testes laboratoriais que vão fazer a análise específica dessa estrutura primária. É a forma que a gente descobre essas sequências específicas de cada um desses aminoácidos dentro das proteínas de forma específica em cada caso. Então, é realizada primeiro, né, a clivagem dessas moléculas. Então, as ligações peptídicas são desfeitas, ou seja, todas as interações fracas também são desfeitas, e aí é realizada uma identificação. Qual que é o problema disso? Justamente a gente fica sem saber a conformação que essa proteína tinha, porque acaba rompendo tudo para fazer a identificação dos resíduos de aminoácidos. E aí é uma limitação dessa técnica. Com relação à estrutura secundária ainda, né? O termo secundário ele vai se referir a qualquer segmento de uma cadeia polipeptídica e vai descrever o arranjo espacial desses átomos na cadeia principal, sem considerar a posição das cadeias laterais ou a sua relação com outros segmentos. Então, olha só, nesse estágio inicial, a gente vai considerar só a cadeia de carbono sem levar em consideração ainda aquela cadeia lateral que existe. Então, nós saímos da sequência da parte mais simples e agora vão começar as interações dentro dessa estrutura. Então, dessa estrutura secundária, ela vai ser essa forma de arranjo, né? Ou forma, enfim, como queiram chamar, como a sequência de aminoácidos vai se organizar dentro de uma proteína. Então, é o estágio inicial das interações fracas que vão existir. Então, vai ser o último nível da organização das proteínas do tipo fibrosas, que são aquelas mais simples, a alongada, que estava lá no início que eu falei que tinha baixa solubilidade. Essa aqui é a conformação que aquelas proteínas já vão estar na sua forma nativa. Ou seja, elas não conseguem ficar mais complexas e nem ter mais interações que isso. Então, essa estrutura secundária, né, e algumas proteínas fibrosas. Então, com relação ao tipo de estrutura, nós podemos ter as alfa-hélices ou a conformação beta, por exemplo, que vai ter como características específicas essas
esse início de interações de pontes de hidrogênio que vão formar entre o próprio esqueleto, sem considerar as cadeias laterais, como eu falei naquele textinho lá de antes. Ou ainda, né, se a gente estiver falando da estrutura beta, da mesma forma, vai ocorrer essas interações de pontes de hidrogênio com base lá nos grupos funcionais, porque eles apresentam hidrogênio e oxigênio com diferença de polaridade. Então, consegue fazer essas interações. Então, com relação, né, se nós avaliarmos as estruturas helicoidais dentro da estrutura secundária, nós temos a alfa-hélice, é o primeiro exemplo que eu falei. Então, esses giros bem bonitinho da alfa-hélice, por exemplo, né, que a gente pensa quando fala de alfa-hélice, é o DNA, ele não é aleatório. Ele vai ocorrer a cada número específico de resíduos de aminoácidos, justamente por causa da possibilidade de interações fracas de ponte de hidrogênio entre essas estruturas. Então, por exemplo, a cada 3 resíduos e um pouco mais, 3 e 6, né, resíduos de aminoácidos, vai ocorrer esse giro dessa molécula. Por que esse número específico, essa quantidade ou essa quantidade meia de resíduos de aminoácidos? Porque vai ser formar as pontes de hidrogênio. Lembra que a gente viu que ficava a carboxila lá, que era do grupo funcional, do ácido carboxílico, que formou a ligação peptídica com o grupo amino? Pois é, ela tem diferença de eletronegatividade, tem um oxigênio. O oxigênio aproxima os elétrons para o próximo dele, fica com carga parcial negativa. E aí nós temos o hidrogênio, que ficou ligado lá no nitrogênio do grupo amino, que fez a interação para formar a ligação peptídica. Esse hidrogênio, ele deixa que o nitrogênio puxe os seus elétrons, então ele fica com a carga parcial positiva. Forma uma ligação peptídica por essa diferença de polaridade. Então, essas interações a cada 3,6 resíduos de aminoácidos proporcionam esses giros específicos característicos da alfa-hélice, certo? As cadeias laterais desses resíduos de aminoácidos, elas vão se estender para o exterior dessa molécula. Então, como eu falei lá naquele texto inicial, nesse caso da estrutura secundária, essas cadeias laterais, elas não vão ter influência na estrutura secundária, certo? Essas pontes de hidrogênio são formadas pelos resquícios lá dos grupos funcionais da ligação peptídica. Então, isso vai estabilizar essa alfa-hélice. Aqui eu coloquei outra figurinha só para a gente conseguir enxergar lá. Aqui é com bolinha, né? Eu prefiro com os elementos. Mas, enfim, é a mesma ponte de hidrogênio entre o oxigênio, lá do C-O, que era equivalente lá à carbonila do ácido carboxílico, componendo a ligação peptídica, e o nitrogênio, ele, do 3,6 aminoácidos sequentes, ele faz a aproximação do par de elétrons e o hidrogênio fica com polo parcial positivo. Então, proporcionando essa ponte de hidrogênio que estabiliza essa alfa-hélice de novo. Então, por que a alfa-hélice ela se forma, né, mais fácil que muitas outras conformações possíveis? Então, justamente, né, essa alfa-hélice ela vai fazer o uso máximo dessas ligações de hidrogênio de forma interna, justamente essas interações que vão fazer com que esses giros específicos ocorram. Então, ele tem uma distância específica. E aí, essa estrutura, né, ela vai ser estabilizada por essa ligação de hidrogênio. E aqui eu escrevi no texto isso que eu falei. Então, entre o átomo de hidrogênio ligado ao átomo de nitrogênio eletronegativo, da carbonila, lá do quarto aminoácido, ou melhor, 3,6, né? Aminoácido lá do terminal amino daquela ligação peptídica. Então, por isso que é importante identificar a ligação peptídica. Quando a gente identifica a ligação peptídica, a gente sabe que a carbonila é de um aminoácido anterior e o grupo amino é do aminoácido subsequente.
E aí, essa ponte de hidrogênio forma entre o oxigênio dessa carbonila e o hidrogênio ligado ao nitrogênio desse aminoácido subsequente. Só que essa ligação não dá, essa interação de hidrogênio não se dá com o átomo, com os elementos do lado, dos resíduos do lado. A cada 3,6, ou que eu arredondei ali, né? 4 resíduos que ocorre essa formação da ponte de hidrogênio. De novo, pela diferença de eletronegatividade. E aí estabiliza a alfa-hélice. Fatores que vão afetar essa alfa-hélice. Então, as mesmas coisas que a gente conversava lá nas interações fracas da primeira aula. Então, a repulsão eletrostática ou atração com base na oposição ou igualdade das cargas, mesma historinha de antes, entre os resíduos de aminoácidos sucessivos com grupo R carregados, ou seja, a carga lateral, a cadeia lateral, ela não vai exercer uma interação nesse momento, mas ela vai influenciar na interação entre esses elementos eletronegativos, ali para estabilizar a estrutura da alfa-hélice. Também, o volume dos grupos dessas cadeias laterais adjacentes, então, quanto maior for o volume daquela cadeia, se vocês lembram, né, dentro dos 20 aminoácidos, alguns eram pequenininhos, alguns eram bem maiores. Então, esses maiores, eles dificultam esses giros. Então, eles não vão ser, de forma estratégica, eles são direcionados para a parte que não vai compreender esse giro, justamente por causa do seu tamanho. Também, interações entre esses grupos R, espaçando 3 ou 4 resíduos de aminoácidos entre si. Então, de novo, tudo com o propósito de estabilizar essas interações para manter essa estrutura na sua forma nativa. A ocorrência de resíduos, como por exemplo, a prolina e a glicina, interrompe essa alfa-hélice. De novo, por causa da interação da sua cadeia lateral. A interação entre resíduos de aminoácidos nas extremidades do segmento helicoidal e do dipolo elétrico inerente a uma alfa-hélice. Então, de novo, todas essas interações, elas podem ser afetadas por causa do tamanho da cadeia, da carga da cadeia, ou ainda, né, do distanciamento entre elas. Se nós tivermos uma sequência de resíduos de aminoácidos lado a lado com cadeias grandes, vai prejudicar essa interação e esse giro. A diferença ali de eletronegatividade, a ponte de hidrogênio, ela vai ser favorecida para formar, só que ela tem um impedimento que daí a gente encontra, né, por resistência, ou por carga, ou por tamanho da cadeia lateral. Então, na estrutura secundária ainda, só que agora saindo da alfa-hélice e vendo a conformação foliar. E aí nós temos os exemplos, né, das estruturas beta preguiadas, ou cadeias beta. Essa conformação, ela não vai formar giros a cada 3,6 resíduos aminoácidos, mas ela vai estabilizar uma do lado da outra da mesma forma. E aí, essas cadeias, elas não são planas. Elas têm essas elevações. Por quê? Porque os aminoácidos são constituídos de carbonos tetraédricos. Lembra que eu trouxe na aula passada as bolinhas e eu disse que ela não era plana? Se nós colocássemos o esqueleto de carbono no plano, duas estruturas saíram dele. Então, justamente por isso, ela não é plana. Ela tem essa elevação. E aí, essas cadeias, então, vão fazer interações fracas, ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio, de novo, com base na diferença de eletronegatividade entre os mesmos elementos. Então, a gente vai estar falando do oxigênio, lá do ciclo da carbonila, que era do ácido carboxílico, junto com o hidrogênio, que está ligado ao nitrogênio do grupo amino, que tem maior eletronegatividade e aproxima um par de elétrons para ele, ficando com a carga parcial positiva. E aí, dessa forma, essas cadeias são estabilizadas. Essas cadeias beta preguiadas, então, ela vai ser uma conformação mais estendida das cadeias polipeptídicas,
O esqueleto, ele vai ser estendido nesse formato de zigue-zague, que eu falei, justamente porque ela não vai apresentar uma conformação plana por causa do seu carbono tetraédrico, em vez da estrutura helicoidal, né, que arranjadas lado a lado vão formar estruturas que vão lembrar folhas, por isso beta pregueadas, estrutura foliar, que a gente chama. As pontes de hidrogênios, elas vão ser formadas entre os segmentos adjacentes da cadeia peptídica, ou seja, com base na sua aproximação ali lado a lado, não mais nos vírus, certo? O grupo R de aminoácido adjacente, eles vão se projetar na estrutura de zigue-zague em direções opostas. Então, essa conformação, essa disposição dessa molécula garante que ela fique estável dessa forma. De novo, aqui a cadeia lateral não vai exercer uma interação para estabilidade. Nesse estágio, ainda não essa estrutura. São as pontes de hidrogênio entre o que seriam os grupos funcionais lá. O nitrogênio, que fazia parte do grupo amino, e a carbonila, que fazia parte do ácido carboxílico. Diferença de eletronegatividade, de polaridade, forma a ponte de hidrogênio ali.